Dizer que a igreja quer afastar as pessoas da ciência é uma mentira gigantesca. Porque você pega a invenção das universidades, da escola, as instituições educacionais, as grandes pesquisas científicas que foram feitas até há pouco tempo, até aí 200 anos para cá, foram todas dadas por católicos ou por cristãos. A crença em Deus não afastava eles da verdade. Porém, a partir do século XIX, começa essa visão de que anticlerical, de que o ateu ele era um cientista mais digno do que um cristão, porque ele não acreditava numa fantasia, porque Deus era uma fantasia. Como assim Deus uma fantasia? Deus é uma verdade encarnada. Então, a ciência, ela deixou de buscar a verdade e passou a ter um cientificismo, que é uma ideologia. Quando você quer colocar que a ciência explique tudo, você já está colocando aqui uma ideologia, porque a ciência não é capaz de tudo. A ciência ela é capaz de ver fenômenos naturais. Agora, a própria filosofia, ela não consegue ser entendida pela ciência. Como é que nós vamos explicar a alma humana a partir da ciência? São a neurologia, são sinapses que ocorrem dentro. Não, você está vendo o fenômeno que atua dentro do corpo material, mas a alma é imaterial. A alma é imaterial. Como é que você vai explicar o amor a partir da ciência? A caridade a partir da ciência? É uma construção social? Não. Como assim? Isso é uma verdade que está dentro da história, que é visitada há tanto tempo. Então, o afastamento de dizer que a igreja é contra a ciência é uma ideologia do cientificismo, que quer sobrepor Deus a partir da ciência. Então, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na deusa razão. Os gregos acreditavam. Tinham a deusa Atenas, que era a deusa do conhecimento. Era um paganismo. Então, nós estamos um neopaganismo. Isso me fez recordar do catecismo da Igreja Católica, né, que fala que o ser humano ele é um adorador por excelência. Ele é um ser religioso. O ser humano ele é, por natureza, religioso. Ele tem necessidade de adorar algo, alguém. Se ele não adora o Deus vivo, ele vai colocar algo, alguém naquele lugar. Ele vai adorar a Deus, a ciência, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar o Deus do sexo, ele vai adorar algo, porque ele é um ser religioso por natureza. É da sua natureza essa necessidade de adorar. O que está acontecendo com os nossos adolescentes, nossos jovens? Que mistério é esse que permeia as nossas escolas, a educação no Brasil, que tantos dos nossos filhos, netos, têm perdido a fé? Que mistério é esse? O que está acontecendo? Gente, para dirimir essas dúvidas, para esclarecer esses fatos, hoje nós estamos aqui com o professor Edmilson Cruz. Ele que é esposo, pai de 5 filhos, professor há muitos anos, ou seja, com autoridade no assunto, mestre em história, especialista em história da igreja. Esse é o podcast do Arsenal Jovem desta semana. Seja muito bem-vindo você que está em casa e seja muito bem-vindo, professor Edmilson Cruz. Muito obrigado, irmã. Como eu disse, é uma honra estar aqui novamente no Instituto Hessendt, podendo ter essa oportunidade de mostrar a verdade da história da nossa igreja, da pessoa de Cristo, que infelizmente é tão difamada, e essa difamação, essa destruição, como a gente viu no Arsenal, que nós participamos, da passagem das Sagradas Escrituras, que já começa desde o tempo de Cristo. Então a gente precisa lutar em favor da verdade, e essa oportunidade é uma graça muito grande. Muito obrigado. É o papel da história, né? Esse é o papel da história, trazer os fatos, trazer a verdade aos filhos de Deus. E esse é o papel da igreja, né? De mãos dadas, nós vamos falar aqui a fé e a razão, a fé e a ciência de mãos dadas, nos fazendo trilhar um caminho de verdade, na verdade, conduzindo, né, a humanidade ao seu termo, digamos assim, não permitindo que os filhos de Deus se percam. A história, eu acho que uma das contribuições da história, né, professor Edmilson,
Edmilson, não permitir que que nós nos percamos quanto à nossa origem. Nós precisamos saber de onde nós viemos também para chegar aonde, né? Para sabermos para onde nós estamos indo. E esse é um dos papéis da história. E você viu que a gente já começou aqui problematizando aqui. Eu falava o que é que está acontecendo com os nossos jovens. Por que existe, às vezes, um jovem que professa a fé antes de uma faculdade, de repente, depois de uma faculdade, já não crê mais, ou melhor, com poucos meses de faculdade, esse jovem já não crê mais em Deus. O que está acontecendo com a educação no Brasil? E exatamente para trilhar esse caminho com a gente, que o professor Edmilson está aqui. E, gente, olha, nesse podcast você vai saber aí, não é, as 10 mentiras que contaram para você sobre a Igreja Católica na sua escola. Então, vamos começar por aqui, professor Edmilson. O que está acontecendo, né? A educação que tem essa missão é exatamente de formar o ser humano. O que é que aconteceu com essa educação que parece estar instrumentalizada para outros fins, senão transmitir o conhecimento, saber e formar homens e mulheres na virtude? Perfeito, irmã. Então, eu acredito que a minha história seja a história de muitos jovens que talvez estejam passando por isso, talvez a história também de muitos que já se converteram, que era aquela criança que cresceu na fé, mas de repente ela abandonou por um certo momento e depois fez esse processo de reencontro com Cristo. E isso acontece tanto que muitas vezes as pessoas acham que é natural, que é assim mesmo, que aquele período onde está a adolescência, a juventude, aquela rebeldia, ele se afastar dos ensinamentos do pai, da mãe, da igreja, não querer ouvir o padre, achar que isso tudo é coisa brega, quadrada, retrógrada, enfim, tudo isso é normal, quando na verdade não é. É muito recente essa educação que nós vivemos hoje, esse modelo educacional que nós vivemos hoje, onde o objetivo da escola não está em formar o ser do indivíduo, mas está em formá-lo para um fim meramente mercadológico ou político ideológico. Então as ideologias acabaram tomando conta da educação. Isso começou a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa. Já antes da Revolução Francesa, o iluminismo havia tomado já a mentalidade de muitos intelectuais, e a partir disso, isso se expandiu para a educação. Nós temos o caso, por exemplo, no Brasil, do Marquês de Pombal, que vai suprimir, vai expulsar os jesuítas daqui por conta da sua ideologia iluminista, onde ele não queria que os jesuítas ensinassem a verdade para os indígenas, vai expulsá-los de Portugal, onde os jesuítas possuíam as principais escolas, as principais universidades. Toda a grande intelectualidade de Portugal e do Brasil eram dos jesuítas. Nós temos aí o padre Antônio Vieira, por exemplo, que é o maior orador em prosa, um dos maiores escritores da língua portuguesa, um dos pais da língua portuguesa, que é um padre brasileiro. Então, veja o que a educação jesuíta formou. E o Marquês de Pombal, por conta da sua ideologia, o que ele fez? Ele retirou os jesuítas e colocou o Estado no lugar. Então, a tomada da educação ela já é bastante longa, vai desde há uns 200, 300 anos aí que essa ideologia vem tomando. E o modelo que nós seguimos hoje de educação, ele é um modelo muito recente, inclusive a própria estrutura curricular de uma escola, né? O Papa Pio XII, nas suas locuções, ele chamava o currículo atual é o currículo da dispersão. Por quê? Porque, veja, o nosso cérebro não funciona desse jeito. Vamos entrar dentro de uma sala de aula, vamos ter 2 períodos de português, um de história, educação física, ensino religioso. Isso não existe, a educação nunca foi desse jeito. Nós achamos normal porque nós fomos formados assim. Então, a gente acredita que essa mentalidade curricular é certa, mas isso é uma coisa de 100 anos para cá. Inclusive, boa parte das pessoas não conseguirem mais ter
uma concentração, ela já é efeito desse currículo dispersivo, onde você recebe várias informações desconexas e no fundo você não aprende. O que você vai aprender é uma decoreba para um vestibular, para uma faculdade, que no fim não forma o ser, não forma a pessoa, não dá os instrumentos necessários para que ela possa encontrar quem ela é. E é por isso que nós vivemos uma crise de identidade gigantesca. Inclusive, a história, atualmente, ela serve para desconstruir a identidade do ser. Infelizmente, ela foi tão instrumentalizada que, no fundo, ela serviria para fundamentar, por exemplo, a fé. Ela serve hoje para desconstruir. Para fundamentar um amor à pátria, ela serve hoje para desconstruir. E isso tudo não ocorreu por acaso. Foram ideólogos ao longo do tempo, como eu disse, desde lá da Revolução Francesa, até antes da Revolução Francesa. Se tudo isso foi obra do acaso, por ignorância, aconteceu, ou se isso tudo foi pensado, foi arquitetado, existe uma finalidade com tudo isso, com essa desconstrução? Tudo isso começou a partir do Iluminismo, onde nós podemos dizer ali século XVII, século XVIII. Os iluministas, eles perceberam que a educação, ela poderia ser um mecanismo para alterar a sociedade. Os iluministas acreditavam que a monarquia francesa e a igreja eram as grandes instituições opressoras da França. Então, como nós fazemos para destruir? Como é que a gente faz para que o francês, que ama o rei, passe a odiá-lo? Como que nós fazemos para que a igreja que formou a França surgiu da conversão de Clovis no século V pelo bispo São Remídio, onde Clovis, o Franco, esposo de uma santa, Santa Clotilde, se converte e todos os bárbaros francos se convertem e dos francos vem a França. Então, como é que a gente faz para que a igreja que está há 1000 anos formando a França, os franceses agora passem a odiá-la? É com mentiras. E essas mentiras, elas surgiram por vários meios, através de charges falsas, que com certeza o pessoal aqui viu na escola aquela imagem desenhada daquele servo curvado, todo curvado, em cima dele um rei gordo e um bispo gordo, como se fosse a igreja oprimindo aquele servo, o rei oprimindo aquele servo, para trazer na mentalidade que a igreja era ruim, que os estados clericais e monárquicos eram ruins, dos nobres, e quando na verdade não, era o que formava a França. Além disso, Diderot e Voltaire, eles foram os pais das enciclopédias. O iluminismo surgiu as enciclopédias, que hoje já não existe por causa do Google, mas antigamente quem queria fazer uma pesquisa tinha que ir para a escola, para a biblioteca, pesquisar numa Barça, numa enciclopédia. É muito perigoso, né, professor? Exato. Acesso a esse material só à internet é muito perigoso. De repente, a gente ou pode não ter mais acesso, ou estamos tendo acesso, mas com tantas alterações que a gente nem imagina. A gente já vê isso no dicionário, quando a gente pega hoje a tradução das palavras, mas vamos lá, voltando aqui então, Revolução Francesa e toda essa onda que se desencadeou. Então, a partir das enciclopédias escritas por estes indivíduos, foi onde surgiu todo o mito da Dark Age, todo um espírito anticlerical, um espírito anticatólico dentro da história. E a Revolução Francesa, depois, ela infelizmente foi expandida por Napoleão. As ideias iluministas se espalharam muito pelo mundo. Todas as instituições maçônicas, elas foram republicanas, e então, para ser republicana, precisa-se destruir a monarquia e a igreja. Inclusive, os próprios mitos da Inquisição, boa parte deles, são frutos dos iluministas, que queriam trazer para o católico, olha só, enquanto você está aqui indo na missa, os católicos lá na Espanha estão matando milhões de pessoas, estão torturando milhões de pessoas. E essas mentiras, infelizmente, ficaram nos livros e foram tratadas como verdades. Foi o que aconteceu na vida daquele jovem Edmilson Cruz, que foi criado, saiu da maternidade praticamente para a igreja, como o senhor falava, sua mãe disse, né? Você saiu da maternidade, te levei na igreja. Um menino cheio de fé, que servia ali no altar, coroinha, e de repente se decepcionou, porque determinado dia na escola, num livro de história, descobriu que a igreja, que tanto amava, que tanto admirava, que servia, no livro de história dizia que havia torturado e matado tantas pessoas, e aquele menino foi perdendo a fé. É isso mesmo, professor? Exatamente, exatamente. Isso que ocorre com muito. Milhões de jovens. Exatamente. Eu lembro muito bem assim de um trabalho que foi feito na escola, uma pesquisa. Vamos pesquisar os instrumentos de tortura usados na Inquisição. Aí, bom, eu era criança,
né? Tinha ali, eu estava criança já não, estava no ensino médio, e aquilo me impactou bastante, né? Não fazia sentido. E aí a gente passa aquela ideia, mas a igreja pediu perdão, né? Então ela realmente fez isso, mas mesmo assim não fazia sentido isso para mim, e isso foi me afastando de Deus. Aí depois a gente descobre que aqueles instrumentos nunca foram usados, que na verdade eles são posteriores à Inquisição. Descobre que a igreja nunca fazia tortura, era um outro modelo de investigação que a Inquisição produzia, e um tribunal que foi feito para salvar as pessoas. A Inquisição é ensinado como um tribunal que foi assassino, que perseguia os opositores, aqueles que tinham os pensamentos. Isso me afastou de Deus, me fez assim desacreditar. E infelizmente ocorre o quê? Quando eu recebi essas informações, eu fui perguntar para o padre, fui perguntar para os meus pais, e eles não sabiam dar as respostas. E então eu acabei acreditando. O livro falou, o professor falou, todos os colegas acreditam. Então aí vem também a importância dos pais e dos sacerdotes saberem a história real da nossa igreja, para poder conduzir corretamente os jovens diante dessas mentiras, dessas fake narrativas, que eu costumo chamar, que estão tão presentes na escola, na universidade, em qualquer meio que o jovem vá circular. Por exemplo, essa semana foi aniversário do Galileu Galilei. E aí todos os cientistas estavam dizendo, olha, o Galileu Galilei que foi perseguido porque ele defendia a ciência, ele defendia a verdade, ele defendia que as pessoas tivessem acesso à informação, e a igreja o perseguiu, a igreja o matou. Quando, na verdade, não. Foi feita uma pesquisa agora recente nos Estados Unidos, até está no livro, onde 90% dos jovens acreditavam que Galileu Galilei morreu na fogueira. E não, ele morreu em casa, com os sacramentos, com uma indulgência plenária dada pelo Papa, com a sua filha freira rezando por ele. Professor, o senhor falou isso aqui agora. Há umas semanas atrás, meu sobrinho de 9, 10 anos, chegou para mim, um menino que está se preparando para receber a Eucaristia. E ele chora na hora da comunhão porque ele ainda não pode receber. Que tudo que acontece à sua volta, ele se pergunta, está de acordo com os mandamentos ou não? Um menino piedoso. Mas chegou para mim há umas semanas atrás com esse comentário e disse, não foi certo o que a igreja fez com Galileu Galilei. Não foi certo. Eu me arrepiei quando o professor falou, olha aqui a semente, a erva daninha, arrancando a fé do coração desta criança. E eu confesso para o senhor, e confesso aqui publicamente, quem disse que eu lembrava da história de Galileu Galilei, e se fosse lembrar, provavelmente iria lembrar do que a escola também me disse. Então fui pesquisar em quem sabe falar do assunto. O professor Edmilson Cruz, um padre Paulo Ricardo e tantos outros, claro. Fui pesquisar para poder explicar para o meu sobrinho, não é, que é uma criança ainda, a verdade. Aí encontrei essa história belíssima, não é? Morreu em casa, assistido pela igreja, em comunhão com a igreja. Exato. Gente, olha o absurdo. É o que a gente está vivendo dentro de casa. Não é uma teoria conspiratória, é o que a gente está vivendo dentro de casa com as nossas crianças e nossos jovens. E poucas pessoas sabem, mas quem era o grande responsável pelo tribunal, né, do Santo Ofício, na época que hoje é a chamada Congregação da Doutrina da Fé, era São Roberto Bellarmino, um dos grandes jesuítas, um dos maiores santos doutores do direito da igreja. Era ele que estava nesse tempo. Então, todo o caso do Galileu Galilei, as pessoas não comentam, mas nem a igreja, a Inquisição, o julgamento, né, o inquérito, melhor dizendo, a respeito dele, não foi construído porque ele estava falando a respeito do heliocentrismo, que inclusive depois se descobriu que, na verdade, não existe, o universo não tem centro, então ele também estava errado. O que a igreja disse era, tenha prudência, não podemos tomar essas afirmações. Não, eu vi aqui no meu... não é luneta, como é que é agora? O telescópio, né? Eu vi no meu telescópio. Então, que é impossível, não tem como você ver a rotação do universo pelo telescópio. Mas o que foi o grande problema do Galileu é que ele passou a ser muito incisivo em querer mudar o texto sagrado. Pois na história de Josué, agora não me recordo exatamente o capítulo, quando eles estão lutando com um povo, Deus segurou através da intercessão de Moisés, segurou o sol e a lua. Então está descrito que o sol e a lua pararam de girar para que a luta continuasse até o fim. E aí ele dizia, não,
mas não é o Sol e a Lua que giram, é a Terra que gira. Tem que mudar, tem que dizer a Terra parou, não o Sol e a Lua. E ele queria mudar o texto sagrado. Como assim mudar o texto sagrado? Não podemos fazer isso. Ele já foi escrito por Moisés, então como é que a gente vai alterar isso? E ele não entendeu, foi teimoso demais. Aí ocorreu um julgamento no qual ele não foi torturado, ele ficou numa prisão domiciliar, que era um castelo, né, que era um palacete. Ficou lá, enfim, terminou o julgamento dele, ele acabou reconhecendo e recebeu um período de penitência pela sua teimosia, o que também é correto. Mas então a igreja impediu ele... Considerando o contexto da época, Exato. né? Se não fosse a igreja, talvez as consequências tivessem sido bem piores para ele próprio. Exatamente. E imagina querer alterar o texto sagrado. Já teve, pouco tempo antes dele, já teve o Lutero, que alterou o texto, já causou um problema gigantesco. Então, foi um momento para a igreja de prudência, porque a igreja, ela sempre foi uma instituição que exerceu um papel de formação da humanidade muito grande. A gente não pode esquecer que os iluministas só puderam falar mal da igreja e dizer que o período da Idade Média foi o período das trevas e que a idade anterior foi a idade clássica da Grécia e da Roma, porque a igreja conservou as histórias e os livros antigos. Senão, não existiria, porque os bárbaros, eles vinham e destruíam tudo. Tanto é que muitas fontes históricas se perderam nas invasões bárbaras, porque eles destruíam tudo o que eles viam, queimavam o que tinha. O próprio latim só ficou conservado por conta da igreja, porque os romanos, eles acabaram com os bárbaros, acabaram com os romanos, e o latim deixou de ser falado. Então a igreja conservou o latim, o grego. Foi porque a igreja conservou os escritos a partir dos monges copistas, a partir do trabalho de São Bento, que é o grande pai da educação católica, os mosteiros. São Bento que criou a educação. Inclusive, a educação na infância de crianças pequenas foi uma invenção da igreja, a partir dos monges beneditinos, que recebiam as crianças a partir dos 6 anos, 8 anos, dentro do mosteiro. Os pais viviam na lavoura, viam que ali naquele mosteiro havia um santos e diziam, educa o meu filho. Tanto é que São Tomás foi assim, né? Foi para o mosteiro com 8 anos, saiu com os seus 14, 15, e já era um grande santo ali. Então, isso é uma questão da igreja. Na antiguidade, a educação era só a partir dos 16, dos 15 anos. Então, veja a importância da igreja. Então, quando ela recebeu essas ideias novas, né, do heliocentrismo, essas visões do Galileu, não foi que ela era contra a ciência, mas que ela queria uma prudência naquele momento e não alterar o texto sagrado, onde já se viu alterar o texto sagrado. Então, agora vem uma outra teoria. Se fosse nesse sentido, depois o Darwin vem e aparece falando da evolução, então vamos alterar. Deus não criou os seres, foi um processo evolutivo lento e gradual de milhões e bilhões de anos. Vamos alterar o texto sagrado como isso. Sim. Professor, a gente percebe que cada fala aqui vem muitos desdobramentos, né? Então, deixa eu ver, para eu não me perder aqui, gente, porque eu já sabia que seria um podcast muito rico, como você está presenciando ainda, nem para piscar, a gente não quer perder uma palavra aqui do professor Edmilson. Mas, olha, primeiro, professor, acho muito importante a gente dizer também, né? Eu comecei falando o que é que está acontecendo com as escolas e tal. Primeira coisa, eu acho importante a gente entender. Não se trata de uma demonização da escola e da educação, de forma alguma. Mas, até porque, como a gente falava, a igreja deu origem às universidades. A própria escola. A própria escola, mas o que se deu? Houve uma instrumentalização. Qual é a nossa luta? Devolver a escola, não é? O verdadeiro papel da educação, tirá-los desse papel de refém, não é? Que estão nas mãos de uma ideologia, e devolver à escola, à educação, o verdadeiro papel que elas têm na vida do ser humano. Então aqui o nosso trabalho não é contra a escola, contra a educação, muito pelo contrário. É ajudar, é tentar juntos aqui, somando, né, as nossas forças, mas sobretudo contando com a graça de Deus, para que a escola volte a ter o papel que é fundamental, né, na vida do ser humano. Exatamente. A gente quer fazer um resgate. É isso que eu comento sempre. Eu não estou fazendo um revisionismo histórico. Quem fez revisionismo histórico foram os ideólogos. Eu quero resgatar a história certa. A gente precisa resgatar a educação correta. Porque hoje qualquer professor que tenha um mínimo de moral, ele sabe que a escola não está dando certo. Ele se decepciona, ele fica triste, o sistema corrompe ele, porque
Você não pode, por exemplo, reprovar. Ah, professor, como assim? É bom reprovar? Não, você precisa provar à criança o conhecimento. O conhecimento não é uma coisa fácil. Estudar não é fácil. Cícero dizia que era mais, o grande intelectual romano dizia que era mais fácil você carpir um lote de terra do que você aprender alguma coisa, porque o exercício mental era muito maior e cansava mais, porém os frutos eram muito melhores. No final você tinha o lote ali arrumado, mas quando você estudava você encontrava a verdade, que era a satisfação. Nós seres humanos, Deus colocou isso em nós, uma alma racional. Então é bom ao ser humano conhecer a verdade. Isso nos preenche, nos dá uma felicidade. Quem aqui, quando não aprendeu alguma coisa, diz assim: nossa, agora eu descobri, que incrível, que demais, eu entendi. A gente fica feliz e aquilo já nos move a contar para alguém, porque é da natureza humana aprender a verdade. Então, ao longo desde lá de Tales de Mileto, um dos pais da filosofia grega, há um processo educacional de ensino da verdade. Porém, isso passou a ser interrompido. A igreja pegou esse ensino da verdade e melhorou muito mais, criou uma coisa nova a partir disso, que foi a educação medieval, que mostrou para a humanidade coisas belíssimas, inclusive, poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, os monges beneditinos, eles dividiam o dia em 3 partes, a oração, o trabalho e o estudo. Mas como é que eu faço? A comunidade cresceu, tem um monte de monge. Como é que eu faço para poder estudar tendo que moer o trigo para fazer farinha? O que os monges fizeram? Começaram a estudar. E eles descobriram a engrenagem da biela, que é uma engrenagem que faz com que a rotação na vertical vire na horizontal. Parece uma coisa simples, mas eles que desenvolveram. E aí foi capaz de criar um moinho d'água, um moinho de vento. Ou seja, deixa o vento, enquanto isso a gente reza, a gente estuda. Veja qual era o fim dele, o fim da própria tecnologia. Tem um livro chamado A Revolução Industrial na Idade Média, onde o autor ele coloca todas essas invenções que ocorreram, que foram incríveis. Inclusive fez com que a humanidade aumentasse e melhorasse as condições de vida na Idade Média. O fim era poder ter mais tempo para estudar e rezar. Hoje, ao contrário, criam a tecnologia para você trabalhar mais. Então, a mentalidade econômica ela se alterou. E o que acontece? Para as pessoas entenderem melhor assim, essa questão da educação, da importância da educação, e o que aconteceu. Durante a Idade Média, a sociedade ela era dividida em 3 funções sociais, que infelizmente na escola nós aprendemos através de uma pirâmide. Ela é dividida em 3 partes, no topo é colocado o clero, no meio os nobres e embaixo os plebeus. Mas veja, essa é uma mentalidade marxista, de uma visão econômica da história, na qual eles defendem que a igreja é a instituição mais opressora porque ela cobra o dízimo dos nobres e dos plebeus. Os nobres são os opressores menores porque só cobram os impostos, e os plebeus são os pobres coitados que têm que pagar o dízimo e também os impostos. Só que isso é uma visão totalmente marxista, é uma visão anacrônica de achar que o dinheiro é o centro da sociedade. Na Idade Média era algo diferente, era Deus o centro da sociedade. Era teocêntrica. A gente aprende isso na escola também, dizendo uma sociedade que acreditava na fantasia era teocêntrica. E graças a Deus veio o Renascimento, que foi o antropocentrismo. Na verdade, o Renascimento foi uma grande decadência. Imagina, você tinha Deus no centro da sociedade e agora você tem o homem. Então eu não vou fazer as coisas mais para agradar a Deus, mas sim para buscar a minha satisfação própria. Então, você vê o efeito da mentalidade teocêntrica, o resultado prático onde nós podemos enxergar visivelmente são as catedrais góticas. Porque só uma sociedade teocêntrica seria capaz de iniciar uma obra que levaria 800 anos para concluir, onde a gente só vê o resultado. Quem foram os arquitetos? Quem foram os artesãos? Quem foi quem esculpiu as pedras, encaixou elas para construir aquilo que durou guerras, bombas, enfim, tanta destruição, mas as catedrais continuam lá. É só uma mentalidade onde aquele que estava fazendo a fundação, ele sabia que ele não veria o resultado, mas ele estava fazendo a fundação porque ele precisava fazer, porque era para agradar a Deus, não era para buscar a sua satisfação, a sua fama, o dinheiro, como é hoje. Aí hoje o que acontece? Vamos criar as obras mais rápidas possíveis, fazer tudo estilo quadrado, exatamente,
Eu costumo brincar, né, que é o estilo que os jovens conhecem aí dos jogos, né, o estilo... Ele diz assim, né, professor, olha, é magnífica, é uma obra belíssima. Você chega lá e fala, essa caixa... Exato. Essa aqui é a obra. Não, mas é porque você não tem um gosto assim artístico, você não consegue apreciar a obra, você fica ali só tentando entender. Você não tem daí você precisa ter a ideologia dentro da sua cabeça para você mudar o feio para o belo. Então, é muito triste isso. Uma violência, né? Uma violência tremenda, porque você está alterando a realidade, você está vendo que é feio. E é feio. E você tem que dizer que é bonito. Você tem que dizer assim, não, mas eu preciso desenvolver um senso estético diferenciado. Desculpe se algum arquiteto está ouvindo aqui, né, mas é a realidade. Não é uma questão de modelos. É um sofrimento, professor, que atinge. A gente deu um exemplo aqui com a arquitetura, mas é algo que atinge todas as ciências. Todas né? as ciências. Se a gente fosse abrir aqui, todas as ciências... eu cheguei a essa conclusão, né, lendo o livro do professor Jean-Marie, o Mentes Clonadas. É muito, muito interessante, muito bom. E exatamente quando você termina, você chega à conclusão, todas as ciências estão instrumentalizadas para esse fim ideológico. É preciso que haja realmente um resgate, um despertar, porque são homens e mulheres de bem, na maioria das vezes, que entram ali para cursar, para aprender, para desenvolver, para servir a partir daquele conhecimento, mas não fazem ideia de o peixe dentro do aquário, que não imagina, né? Uhum. Estão dentro daquela situação e não fazem ideia dessa instrumentalização e desse aprisionamento. Até o dia que, né, o dia da graça. Que conhece o encontro com Cristo, o encontro com a verdade. Então, toda a mentalidade teocêntrica produziu uma sociedade dentro da Idade Média que foi aquele ápice entre o século XI até o meados do século XIV. O mesmo período das catedrais é o período que você tem o apogeu da filosofia, com a escolástica tomista. É o mesmo período que tem o apogeu da santidade com São Francisco e São Domingos de Gusmão. É o mesmo período que você tem o apogeu da pedagogia com Hugo de São Vítor, o maior pedagogo da história. E não sou eu que estou defendendo. Foram 3 doutores da igreja que disseram: São Bernardo de Claraval, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Hugo de São Vítor, o maior pedagogo da história. Ele era do mosteiro de Hugo de São Vítor, lá de Paris. Então, é uma coisa impressionante que ocorreu. E veja, aquelas funções que eu disse, que a gente aprendeu naquela hierarquia econômica, aquilo é falso, porque na Idade Média o centro era Deus. Então, cada grupo tinha uma função. Qual era a função da igreja? A função da igreja era ensinar. A igreja ensinava. Essa foi a missão. A igreja sempre ensinou a sociedade. Tanto é que a última missão que Jesus Cristo deu aos apóstolos, que está lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, é: ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei. Ou pregai aquilo que eu vos ensinei. Ou seja, era uma missão de ensino. Tanto é que aí está a prova que Jesus fundou a Igreja Católica. Aí muitos dizem, não, Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Se ele morresse judeu, ele ia dizer: ide e ensinai tudo aquilo que Moisés escreveu na lei. Não, ele disse aquilo que eu ensinei. A doutrina dele, Jesus tinha uma doutrina. Apesar dela ele não ter escrito ela, ele ensinou ela. E é muito interessante que a Igreja Católica é a única instituição que foi formada sem um livro. A partir foi da doutrina de Cristo que ela surgiu. Tanto é que as Sagradas Escrituras, ela é fruto da Igreja. Não a Igreja fruto das Sagradas Escrituras. Ela foi fundada na pessoa de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, que os apóstolos seguiram, passaram para o texto. Aquilo que era uma tradição oral passou para uma tradição escrita e que aí formou o Evangelho. Então, Deus, se esteve presente dentro da história, deu esse mandado para os apóstolos que seguiram e que foi, ao longo do tempo, seguindo. Então, a função da igreja era ensinar. Então, o povo ia até a igreja para aprender. A função da igreja era cuidar dos pobres, era os orfanatos. Isso não existia. A gente não consegue entender isso porque a gente já cresceu numa mentalidade ocidental católica. Mas não existia orfanatos no mundo antigo. Não existia hospitais. Imagina, não existia hospital para cuidar dos doentes. Não existia um lugar para cuidar dos enfermos, dos leprosos. A igreja foi criando essas instituições por conta do ensino e do caritas, da caridade, do amor. A visão de amor, inclusive essa deturpação que fazem hoje do amor, ela vem só por conta da mentalidade católica.
Porque se você voltar ao paganismo, não existia esse amor de você se doar ao próximo sem esperar nada em troca. Isso é uma invenção católica, uma invenção de Cristo na sociedade. Então, na Idade Média, a igreja tinha essa função social que era exercita. A função dos nobres era qual? Era uma função militar, era defender. Quem ia para a guerra eram os filhos dos nobres, não eram os filhos dos plebeus. Diferente de hoje, onde qualquer um vai para a guerra. Na Idade Média, não. Eram só os nobres que iam para a guerra. E é claro que isso gerava um status, né? Nossa, os cavaleiros. Era um status social, mas isso não significava que eles eram mais ricos. Inclusive, haviam nobrezas pobres. A família de São Tomás era uma família de nobres pobres. E depois nós temos os plebeus, que eram os trabalhadores, eram o comerciante, era o empresário, era o lavrador, o agricultor, enfim, que fazia com que a engrenagem funcionasse. Então você precisava das 3 funções sociais. Na Revolução Francesa, ela disse assim, nós precisamos afastar a igreja da sociedade. Então começa-se um processo de estatização de mecanismos que eram da igreja. Então, por exemplo, a educação foi uma das primeiras instituições a serem tomadas pelo Estado. A escola estatal, ela é uma degradação, porque ela já está com um fim ideológico do Estado hegemônico, quando, na verdade, ela teria que ter uma função privada. E aqui o privado não significa que é pago, porque a igreja não cobrava para educar. O Estado caminhou junto com a igreja até um determinado momento e aí houve um rompimento. Houve um rompimento. Quando é que isso se deu, professor? A partir, nós podemos dizer assim, datar a partir da Revolução Protestante, né? Que um historiador muito bom chamado Christopher Dawson, ele tem 2 livros, uma série de livros, mas ele tem 2 livros, um chamado A Formação da Cristandade e o outro é O Fim da Cristandade. Então, com a Revolução Protestante, você deu a possibilidade de eu ser um rei sem obedecer ao Papa. E isso é muito ruim, porque na Idade Média não precisava de uma ONU, era a igreja. Então o rei tal não queria seguir os ensinos, queria fazer uma guerra injusta, o Papa dizia excomungado. E a excomunhão era uma coisa gravíssima, porque toda a sociedade era católica. Então significa, o rei não ser católico, significa que ele perdeu o apoio de todo mundo que estava ali. Quem é que ia servir a comida dele? Quem é que ia preparar o cavalo? Quem é que ia preparar o banho dele? Imagina. Então, quando o Lutero apareceu, ele deu a possibilidade de ter um rei que não seguisse ao Papa. E isso cresceu a um ponto tão drástico que logo depois apareceu o Henrique VIII na Inglaterra dizendo aqui eu sou o Papa, criando a Igreja Anglicana. Então ele matou São Tomás More, tantos outros santos, vários mosteiros foram destruídos na Inglaterra e todas aquelas catedrais hoje anglicanas foram construídas pelo dízimo dos católicos medievais, que Henrique VIII tomou para o Estado. Ele criou uma igreja do Estado, onde ele é o Papa. Veja a decadência que isso produziu. Então, as instituições também passaram a ser dominadas pelo Estado a partir disso. A educação foi uma das primeiras, mas depois também os hospitais, depois os orfanatos. E aí, atualmente, ainda eles permitem que a igreja atue cuidando daqueles que têm problemas com as drogas, com o álcool, né, nas fazendas de recuperação, onde eles permitem que a igreja atue, mas provavelmente daqui a pouco eles começam a criar regras, né? Botando, precisa de uma psicóloga, precisa de uma nutricionista, precisa disso, daquilo de outro, que se torna insustentável para uma instituição que vive da caridade ter. Quando eu estive na França, professor, na hora eu não compreendi tão bem, hoje já começo a compreender. Uma senhora católica aproximou com lágrimas nos olhos, ela disse assim, reze por nós, irmã, porque aqui nós já não podemos fazer o bem. Olha essa frase aqui. Reze porque nós já não podemos fazer o bem. Eu fiquei me questionando, como não pode fazer o bem? E aí aqui no Brasil, uma missão, eu visitei umas irmãs que têm um carisma de servir nos hospitais. Elas surgiram com essa missão de servir os enfermos, cuidar dos enfermos. E essa irmã se aproximou de mim e disse, irmã Maria Raquel, reze por nós, estamos a ponto de fechar as portas do hospital e entregar ao Estado. Porque nós não podemos mais, a legislação não permite, por exemplo, que nós nos abstenhamos. Se chega uma pessoa aqui que quer tirar a criança do ventre, nós somos obrigadas a realizar esse procedimento, o que não tem compatibilidade com a fé, com que nós cremos, com o direito à vida, inclusive constitucional, o direito à vida desse nascituro. Então, nós não podemos nos abster de praticar um ato como esse. Então, cada vez que elas
se negavam a realizar esse ato, esse procedimento, o que é que acontecia? Elas eram processadas, uma multa altíssima, que estava inviabilizando o trabalho delas de servir os enfermos, de cuidar de maneira gratuita, voluntária, de pessoas doentes. Exatamente. E isso ocorreu constantemente ao longo da história. A igreja foi se afastando, a igreja não, eles foram afastando a igreja da ação social, dizendo assim, ó, fica lá dentro da igreja. O lugar de vocês é lá dentro. Vocês não podem mais atuar aqui. Porque era um testemunho gigantesco. A maioria dos hospitais, a maioria dos institutos de saúde que existem hoje na América Latina foi trazido pelas ordens europeias para cá, pelos santos que vieram aqui para proteger, cuidar. Não existia hospital indígena, né? Não existia escola indígena, não existia orfanato indígena. As pessoas não têm noção, porque a gente já foi criado nesse contexto, então a gente, infelizmente, vai cair no erro de interpretar o passado com a nossa realidade, que é gravíssimo. Esse é o grande problema das ideologias. Então, a igreja foi se afastando da sociedade. E esse afastamento dela, da sociedade, fez com que produzisse, né, o afastamento da igreja fez com que surgisse uma sociedade diferente, que vai ocorrer na Revolução Industrial, por exemplo. Quando ali, naquele momento, os grandes empresários, né, ligados à indústria, também a partir do sistema financeiro bancário, né, a partir da criação de um banco do Estado. O primeiro banco do Estado do mundo foi na Inglaterra, criou a Revolução Industrial, e a partir da Revolução Industrial a economia se tornou o centro. E aí, nas escolas da Inglaterra, elas começaram a ter uma alteração na qual o objetivo era formar o indivíduo para exercer uma certa técnica necessária para o mercado. É isso que eu ia perguntar, professor. Então, se o ser humano ele já não caminha mais em busca desta verdade eterna, não é, sobre si, sobre os acontecimentos, para onde então agora caminha o ser humano? Para onde ele está sendo direcionado? Que é essa questão que o senhor está entrando agora, né? O padre Julio Manvielli, ele diz que a sociedade deu 4 nãos ao longo do tempo, dos últimos 600, 500 anos. 4 nãos que a sociedade deu, que foram afastando ela da verdade. O primeiro foi na Revolução Protestante, quando ela disse não à igreja e sim a Cristo. Então, não à igreja, nós não precisamos da igreja e sim de Cristo. Depois veio a Revolução Industrial, que colocou a economia como centro da sociedade. Então, agora não é mais a igreja, não é mais teocêntrica, não é mais antropocêntrica, agora ela é econômica. O centro da sociedade é a economia. Então, a educação passou a exercer um papel com um fim econômico. E aí, neste momento, isso se expandiu para a Revolução Francesa também. E na Revolução Francesa ocorreu um segundo não, onde a sociedade disse não a Cristo e sim a Deus. Mas que Deus é esse? Era o Deus do dinheiro. Era o Deus da energia, o arquiteto do universo. Era um chamado deísmo, que está dentro do estudo, essa ideologia chamada deísta. Cristo não é Deus. Cristo foi um homem importante. Deus é um ser que está afastado de nós, que não exerce um papel dentro da nossa realidade. Ele existe, mas ele não atua. Ou o próprio dinheiro. Alguns vão divinizar o dinheiro. Então, ocorreu um segundo nível desse afastamento da verdade. E isso se expandiu ainda mais quando vai chegar o comunismo e vai dizer o seguinte, né? Karl Marx vai dizer que Deus, a igreja, a religião, ela é uma criação humana para sustentar uma estrutura econômica. Ela não há verdade na fé. Ela é uma criação humana, meramente. E aí surge o ateísmo, muito grande. As pessoas não imaginam, mas até a Revolução Comunista de 1917, a Primeira Guerra Mundial, todos os intelectuais eram crentes em Deus. Tem um marco dentro da história. Os intelectuais anteriores, você pegar o próprio Galileu Galilei, Isaac Newton, enfim, todos eles acreditavam na existência de Deus. De repente, os intelectuais dizem, Deus não existe. Então há um terceiro efeito dessa revolução, um terceiro não, que foi o não agora ao próprio Deus e um sim ao homem. E aí o padre argentino Julio Manvielli, ele comenta, e agora nós vivemos uma quarta revolução, mais grave ainda, que é aquilo que São João Paulo II chamou da cultura da morte, onde se luta contra o próprio homem. É uma cultura da morte, que quer matar o próprio homem, que diz não ao homem. Então foi uma degradação, primeiro,
não a igreja, sim a Cristo, depois não a Cristo, sim a Deus, depois não a Deus, sim ao homem, e agora não ao próprio homem. E é isso que a gente está vivendo aqui. As ideologias, elas estão assassinando a humanidade. Primeiro é dizer para que você não nasça, não tenha filhos. Se você tem... antes é não case, não tenha uma família. Se você casa, não tenha filhos. Se você teve filho, aborte. Se você criou, mesmo assim teve um filho, então coloca na nossa escola que nós vamos ensiná-lo a não ter filho. É uma morte da sociedade que a gente está vivendo hoje dentro da cultura. E isso ocorre por esse afastamento da verdade. E algo que nos deixa, não é? Como diz os antigos, de orelha em pé. A gente vê hoje tantas pessoas estéreis. Estranho, não é? Havia tanta fecundidade hoje. Quantas pessoas nos procuram, não conseguem conceber. A gente se pergunta, não é? Será que existem outras causas por trás aí até então desconhecidas que está gerando a esterilidade, não é? De tantos homens e mulheres? Enfim, não vamos adentrar aqui porque aí, mas fica, né? A gente precisa olhar, é como Jesus fala, olhem os sinais, olha o que está acontecendo, olhar e refletir sobre tudo isso assim. Agora o professor trouxe algo muito interessante. Eu já peguei aqui um livro do professor Edmilson Cruz. Gente, a gente está na introdução do nosso podcast, viu? Isso é a introdução. Eu falei que não ia dar nem para piscar. Olha, mas o professor escreveu esse livro aqui, Deixe de Ser Enganado, né? Conheça a verdadeira história da Igreja Católica. Eu queria, então, tratar sobre alguns temas que ele trouxe aqui, né? Aqui ele está desfazendo, então trazendo, na verdade, a verdade, a realidade sobre 10 fatos, 10 mentiras que te contaram aí na escola sobre a igreja. E uma das coisas o senhor já estava tocando aqui sobre os intelectuais que tinham fé, eram crentes e de repente tornaram-se ateus, perderam a fé. Existe ali uma ruptura entre fé e razão, entre fé e ciência. Professor, vamos começar por aqui então, não é? Porque aquele jovem, aquele menino lá, o Edmilson na escola, de repente começou a acreditar que Deus foi algo da imaginação, da fantasia. Deus realmente foi uma criação e agora é a ciência, agora é a razão, não é? A idade da razão, agora eu consigo, o raciocínio lógico me explicou tudo, eu não estou mais refém dessa fé infantil, dessa coisa, né, abobalhada que colocaram na minha cabeça. Vamos então começar por aqui. Existe realmente fé e razão, fé e ciência são incompatíveis? Então, esse é um dos maiores mitos modernos que nós vivemos hoje, né? Foi o não a Deus, ou o sim a um Deus que agora é a ciência. O Deus ciência, onde os seus sacerdotes são os cientistas e a doutrina que eles pregam. Então, há uma inversão total dos valores. E as pessoas acham, elas têm uma... Vamos falar um pouquinho de hoje, né? Eu fiz mestrado, né? Fui dentro do meu currículo, meu TCC recebeu distinção, eu fui bolsista dentro de iniciação científica, então dentro de pesquisa científica, entrei para o mestrado por bolsa, pela CAPES. Então, eu estive imerso a esse ambiente da produção intelectual, entre aspas, científica do Brasil. E aí o que você encontra? É uma busca pela verdade? Não. O que você encontra lá? Você precisa escrever o artigo, mas esse artigo ele tem que ser aceito e você tem que escrever de acordo com a revista, senão ele não é aceito, e aí você não tem produção acadêmica, então você tem que falar o que eles querem que você fale. A minha dissertação de mestrado eu tive que reescrevê-la 6 vezes, uma delas porque eu desmentia, eu coloco no livro, a questão do Papa Pio XII ter defendido os nazistas, que é uma grande mentira. Tem inúmeros livros hoje que falam sobre isso, e eu tive que retirar essa parte do texto, senão a minha tese, a minha dissertação não ia para o campo de dados da CAPES. Toda a pesquisa ela é guiada pela ideologia da universidade. E se você não segue a cartilha da universidade, você não recebe o crescimento acadêmico. Por isso que eu abandonei. A minha ideia inicial era fazer meu doutorado, meu pós-doutorado, ir para a universidade. Esse era o meu plano. Mas no mestrado, eu vi, não, meu Deus, quando eu comecei a ser perseguido por conta disso, dessas coisas, e por ser contra a ideologia de gênero, pelos professores, eu falei, não, o ambiente acadêmico não dá. Então, hoje, o que se diz como ciência, na verdade, é uma ideologia, que é o cientificismo, que não tem nada a ver com a ciência, não tem nada a ver com a busca pela verdade.
tem sim a ver com uma produção acadêmica que vai me proporcionar mais dinheiro. Os professores, às vezes a gente acha que os cientistas eles são anjos, né? Que eles não pensam no dinheiro, que eles não pensam quanto que eles vão ganhar, na fama que eles vão ganhar. Mas hoje a ciência ela foi totalmente instrumentalizada pela economia. Não há uma busca autêntica pela verdade, é uma produção acadêmica que tem um fim. Então eu estou dizendo isso hoje. E o que eu estou falando dentro do campo da história, quem é da pedagogia vai dizer a mesma coisa. Então, ela serve a esse poder econômico, ainda que a custo da verdade, ainda que precise negar a verdade. Exatamente. Eles fazem esta ação por conta da ideologia hegemônica da universidade. Agora, professor, o que dizer para esse jovem universitário que está aí, talvez, na verdade, se preparando para entrar na universidade, com tantos sonhos, com desejo de servir, de fazer a diferença, e vai encontrar tudo isso? Ele vai passar por todo esse processo. O que o senhor diria para esse jovem, para que ele sobreviva? E mais do que isso, para que ele possa ter êxito no seu intento, o que ele precisa fazer para guardar a fé, para levar adiante também a missão que Deus lhe confiou, sem esmorecer. Não é? Sem desistir dos planos, dos sonhos de Deus para ele, como a gente falava ontem. A gente aprende e partilha sobre tudo isso, não é para a gente depois se intimidar e ficar trancado num quarto. Pelo contrário, mas a gente precisa povoar, a gente precisa ocupar os nossos espaços dentro dessa sociedade, como professor, como médico, como psicólogo, pais e mães de família, consagrados, sacerdotes. O que o senhor diria para este jovem? Então, a primeira coisa a universidade ela serve para você adquirir um diploma. Isso tem que estar bem claro. Isso bem claro. O conhecimento não está ali. Você tem que buscar por fora. Foi isso que eu descobri dentro da história. Eu estava dentro da faculdade, acreditando em todas aquelas ideias, me afastando totalmente de Deus. Eu acho interessante aquilo que o senhor relatava ontem, né? A primeira pergunta que ele foi feita quando o senhor entrou na faculdade, o seu partido político, né? Isso, exatamente. E também... Depois, eu não vou lembrar da aula, História da África, o professor Marcus Weber, ele começa a aula querendo questionar se as pessoas acreditavam em Deus ou não, também. Aí depois até o Batista falou ali no Arsenal que ele a esposa dele também, na primeira aula de Direito. Então veja, por quê? Por que esse questionamento? Como se eu crer em Deus e estar dentro de uma universidade fosse antagônico. Ora, você só está dentro da universidade, meu filho, para dizer que Deus não existe por causa da igreja. Senão não teria universidade. O que você estaria fazendo se não fosse a igreja? O mundo se revoltou, né, contra a igreja. Que Cristo também falou, né, que seria isso, né? Enfim, mas o que o jovem precisa fazer? Esse que está na universidade, ele tem que ir com a cabeça certa de que ele não vai adquirir todo o conhecimento dentro da universidade e que ele precisa buscar uma formação paralela, uma formação maior. Então foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de bons autores que foram simplesmente omitidos, buscar autores mais clássicos, mais antigos, que relatavam a história sem esse fim ideológico. Teve alguém que ajudou o senhor nesse processo? O professor fez o caminho sozinho mesmo? Não. Ninguém faz o processo caminho. A educação, ela se dá através da pessoa, do professor, do mestre. Aí, né, inclusive, Santo Agostinho, quando ele escreve o De Magistro, né, ele foi o santo que falou a respeito sobre o papel do mestre na igreja. Aí ele pegou esse versículo do Ide e ensinai e começou a responder aos questionamentos do seu filho, né? Quem não sabe, Santo Agostinho teve um filho antes de se converter. Não me recordo agora o nome do filho dele, mas ele vai dando as respostas para ele, e ele fala que o ensino se dá a papel do mestre. Então, teve duas pessoas muito importantes no meu processo de conversão inicialmente, que foram o padre Paulo Ricardo, que me abriu a mente para a questão de todo o marxismo cultural existente dentro da universidade. Para quem não sabe, em 2013 eu estava presente nas manifestações dos 13 centavos, dos Black Blocs, tinha amigos Black Blocs. Mas recordar isso, professor. É uma dureza, coisa assim... né? Mas a gente vê a misericórdia de Deus, né? A misericórdia. Só que, ao mesmo tempo, eu estava dentro do grupo de jovens, irmã. Aí eu comecei a querer levar todo mundo do grupo de jovens para as manifestações. Aí um amigo mandou, olha o que esse padre aqui está dizendo. Vou ouvir esse padre. Eu era católico, então eu dei. Aí é o grande
Ponto. A verdade só precisa de uma pequena abertura, um pequeno grau de humildade, porque, infelizmente, a verdade ela não dá efeito nas pessoas. Muitas vezes a gente fala para algumas pessoas porque elas estão cheias de pompa, elas acham que sabem tudo. Então, graças a Deus, graças à graça de Deus, eu reconheci a autoridade sacerdotal. Então eu disse assim, bom, eu não concordo com esse padre, vamos ver o que esse padre está falando. Mas eu botei ali um grau de dúvida, né? Eu ouvi aquilo, achei estranho. Não concordei com o que ele estava falando ali a respeito do marxismo cultural. E era um pequeno vídeo. E eu vi que tinha um curso inteiro, que inclusive está disponível até hoje. Está disponível, é maravilhoso. Gratuitamente. Revolução e marxismo? Marxismo cultural. Revolução cultural, marxismo cultural, uma coisa assim. Não vou me recordar agora. Mas o título está Marxismo Cultural. E no livro, no curso, ele vai falando e vai citando vários autores e livros. E eu pausava e dizia, não acredito. Parava e ia pesquisar a biografia do autor. E eu ficava, não, ele está falando a verdade. Eu nunca vou me esquecer. A Crise. A Crise. Quando ele cita o livro, se eu não me engano, Poder, Política e Estado, do Antônio Gramsci, e como que Antônio Gramsci, ele teorizou o domínio das universidades e das instituições educacionais. Daí eu falei, não acredito. Fui na biblioteca da universidade, peguei o livro, li o livro. Quando eu terminei, eu disse, meu Deus, eu fui enganado. Por isso que deixe de ser enganado. Um desabafo aqui para ajudar milhares de jovens. Foi essa sensação. E me enganaram. Eu fiquei indignado. Fiquei revoltado. Eu não acredito que a maioria das pessoas... São pessoas enganadas, enganando outras. Outras, né? Exatamente. Muitos dos meus colegas tinham uma intenção boa. Muitas meninas que eu conheci que aderiram à ideologia feminista, elas não aderiram porque elas tinham um ódio a Deus, alguma coisa. Muitas delas tinham, eu quero ajudar a mulher. É isso que eu percebo. Muitas dessas pessoas têm um ardor, um desejo de fazer diferença nesse mundo, de abraçar uma causa, abraçar um ideal e dar a vida por ela. Exato. E aí, enfim, que poderia ser uma grande vocação. Exato. E esse é o mal da ideologia. Ela destrói o ser humano. Talvez aquela força interior usada para o bem teria um efeito gigantesco. Só que, infelizmente, o inimigo deturpa e usa para o mal. E a partir dali, eu me converti intelectualmente. Eu já era convertido, vamos dizer assim, moralmente. Ia no grupo de jovens, participava dos eventos, tentava participar da missa, tentava me confessar, mas, na minha cabeça, comunismo e igreja estavam juntas. E, de repente, aquilo me ecoou dentro do meu coração. Vi que eu estava realmente enganado. Depois disso, eu tive a graça de conhecer um professor muito importante de São Paulo, que me iluminou também dentro desse campo. E, graças a Deus, através do meu diretor espiritual, que é um padre argentino, eu tive a graça de conhecer os grandes intelectuais católicos da Argentina, que a gente não faz ideia, a gente está aqui do lado, né? Eu, que sou do Rio Grande do Sul, estou mais do lado ainda, né, da fronteira, e a gente não conhece os grandes autores, os grandes historiadores que tem, como... Graças a Deus, têm sido traduzidos agora, tem muitos autores que estão traduzindo, então estão trazendo ali, principalmente para o campo da história, muitos autores bons, que eu tive a graça de conhecer pelo processo. Então, foi um processo de anos, né, que durou aí de 2014 a 2017, que foi assim, várias doses cavalares de verdade, né, de red pills, podemos dizer assim, meu Deus, eu não acredito. E como eu acreditava nessas coisas, né? E a partir disso eu fui mudando. E aí surge a intenção de ajudar as pessoas, porque nesse campo da relação da igreja com a ciência, é uma mentira tremenda, porque a igreja sempre defendeu a ciência. A igreja sempre buscou a verdade. Dizer que a igreja quer afastar as pessoas da ciência é uma mentira gigantesca, porque você pega a invenção das universidades, da escola, as instituições educacionais, as grandes pesquisas científicas que foram feitas até há pouco tempo, até aí 200 anos para cá, foram todas dadas por católicos ou por cristãos. A crença em Deus não afastava eles da verdade. Porém, a partir do século XIX, começa essa visão de que anticlerical, de que o ateu ele era um cientista mais digno do que um cristão, porque ele não acreditava numa fantasia, porque Deus era uma fantasia.
Como assim Deus uma fantasia? Deus é uma verdade encarnada. Então, a ciência, ela deixou de buscar a verdade e passou a ter um cientificismo, que é uma ideologia. Quando você quer colocar que a ciência explique tudo, você já está colocando aqui uma ideologia, porque a ciência não é capaz de tudo. A ciência, ela é capaz de ver fenômenos naturais. Agora, a própria filosofia, ela não consegue ser entendida pela ciência. Como é que nós vamos explicar a alma humana a partir da ciência? São a neurologia, são sinapses que ocorrem dentro... Não, você está vendo o fenômeno que atua dentro do corpo material, mas a alma é imaterial. A alma é imaterial. Como é que você vai explicar o amor a partir da ciência? A caridade a partir da ciência? É uma construção social? Não. Como assim? Isso é uma verdade que está dentro da história, que é visitada há tanto tempo. Então, o afastamento de dizer que a igreja é contra a ciência é uma ideologia do cientificismo, que quer sobrepor Deus a partir da ciência. Então, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na deusa razão. Os gregos acreditavam, né? Tinham a deusa Atenas, que era a deusa do conhecimento. Era um paganismo. Então, nós estamos um neopaganismo. Isso me fez recordar do catecismo da Igreja Católica, né, que fala que o ser humano ele é um adorador por excelência, ele é um ser religioso. O ser humano ele é, por natureza, religioso. Ele tem necessidade de adorar algo, alguém. Se ele não adora o Deus vivo, ele vai colocar algo, alguém naquele lugar. Ele vai adorar a Deus, a ciência, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar o Deus do sexo, ele vai adorar algo, porque ele é um ser religioso por natureza. É da sua natureza essa necessidade de adorar. Agora, enquanto o senhor falava, também eu me lembrava das provas da existência de Deus, né, que São Tomás de Aquino traz. Que eu acho muito interessante, talvez algumas pessoas céticas acompanhando a gente, buscando a verdade, né, que já é uma grande graça. E não sei se a gente poderia caminhar por aqui, professor, né? Não sei se o senhor poderia tocar nesse assunto, mas porque assim, eu, jovem, né, no período eu me lembro quando as grandes experiências que eu vivi, no período em que eu comecei a desacreditar, nós fomos com um grupo para uma praia. E ali, naquele tempo, não era tão perigoso, inseguro como hoje. A gente passou a noite naquela praia, um grupo de jovens, violão, fogueira, aquela coisa toda. E foi no nascer do sol, lá em cima, era um monte assim. Quando o sol foi despontando naquele mar azul e aquele cenário, eu tomei um choque diante daquele quadro. Eu fiquei sozinha, assim, um pouco à parte. Eu estava numa crise de fé muito profunda. Eu olhava para os raios daquele sol na água, eu olhava para aquele quadro, eu olhava para aquelas andorinhas, eu olhava para a criação e eu dizia, gente, tem que haver alguém. Como é que meus olhos estão vendo isso aqui? Eu vou negar que existe alguém, há tanta harmonia, há tanta beleza. Isso aqui não pode ser obra do acaso. Não é? Existe um arquiteto, existe alguém que criou, que fez, que... Então, assim, talvez fosse interessante a gente trazer isso, assim, as provas racionais da existência de Deus. Você pode tocar em uma delas, talvez a primeira causa que São Tomás fala, não é? A gente poderia tocar um pouco, andar por aqui, professor? Eu nem falaria de Santo Tomás, mas eu falaria dos pagãos que viveram antes de Cristo, que Platão e Aristóteles, eles foram verdadeiros cientistas, porque eles fizeram isso que você fez, irmã. Eles pararam e começaram a observar a natureza. O problema hoje dos cientistas é que eles estão trancados em gabinetes, laboratórios, seguindo uma teoria e pegando pedaços da realidade e adaptando esta realidade de acordo com a ideologia. Porque a ideologia é isso. A ideologia, ela adapta a realidade a uma doutrina de ideias. Ela não enxerga a realidade. Então, eu vou dizer assim, Santo Tomás, vamos ter um critério bem cético. Não vamos usar Santo Tomás porque Santo Tomás já é católico. Então vamos para quem não é católico. Vamos para Platão Sim. e Aristóteles. Aí você vai estudar a teoria do logos de Platão. Platão, seguindo Sócrates, que seguia o conhecimento de Pitágoras, de Tales de Mileto, dizia que a verdade, ela existe. Esse é o primeiro ponto. Ela está manifestada na realidade. A verdade existe. Você planta uma semente de melão e vai nascer um melão, não vai nascer uma melancia. Isso é uma verdade. A verdade está na realidade. Então, negar a verdade já é fruto da ideologia. A verdade não existe. Então, me prova que a verdade não existe. Isso que você está dizendo é uma verdade? Já caiu em contradição, já foi. Já caiu, já se perdeu ali. Uhum. Então, a verdade
Ela existe, ela está manifestada na realidade. E os filósofos gregos, eles observavam a natureza. E Platão começou a perceber que havia uma ordem na criação, havia uma ordem no cosmos, ele chamava, né? Não chamava de criação, ele chamava de cosmos. Então, todas as árvores tinham o mesmo padrão, raízes, o caule, mesma coloração, folhas. Algumas davam frutos, outras não, todas davam flores, algumas não davam flores, enfim, ele começou a observar que havia uma ordem no cosmos, que as estações do ano eram cíclicas, que a ordem dos planetas era cíclico, que o jogo das marés era cíclico. Ele percebeu que havia uma ordem no cosmos. E aí, olha o discernimento perfeito dele. Ora, para ter uma ordem, alguém precisou criar uma ordem. Ela não pode ter surgido do nada, porque a ordem não vem do nada. Você pega uma sociedade, ele comparou com a realidade. Você pega uma sociedade. Uma sociedade, para ela ter ordem, ela precisa de leis. Então, alguém precisou ter escrito essas leis. Então, ele percebeu que as verdades existentes na natureza, elas eram fruto de uma ordem. E que alguém escreveu essa ordem. Veja, ele percebeu isso tudo com a razão. Com a razão, observando a natureza. Só que qual era a questão de Platão? Platão não recebeu a revelação como os judeus, ele era grego. Sim. Então ele não sabia que quem deu essa ordem era Yahvé, era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, era Elohim. Né? Então ele chama de Logos. Ele dá esse conceito, Logos. O que seria o Logos? Seria uma espécie de ideia fundadora, imaterial, absoluta e eterna. Ou seja, ele colocou ainda características divinas. Impressionante. Para isso, olha. Porque ela precisa ser eterna, porque ela precisa estar fora do tempo, essa ordem. Ela precisa ser absoluta, ela precisa ser suficiente em si mesma, porque ela não pode ser alterada, porque ela já é uma ordem que está estabelecida. Né? E ela é imaterial, porque a ideia é imaterial. Toda ideia é imaterial, ela não está na matéria. Então ele deu ali as características de Deus. E ele chama de Logos. Esse é o conceito de Logos de Platão. Um conceito de ordem do cosmos a partir de uma ideia fundadora. Só que o mais incrível ainda, irmã, e é por isso que é apaixonante conhecer a igreja e conhecer a história da igreja, assim, é emocionante, porque depois de centenas de anos de Platão, São João vai pegar o conceito de Logos de Platão e vai escrever: no princípio era o Logos, e o Logos se fez carne. Que isso? Nossa. Veja, São João ele pegou um conceito de Platão. E por que ele pegou isso? Porque talvez as pessoas não saibam, São João escreveu o último evangelho, por volta do ano 100. Ele foi preso antes, foi levado para a ilha de Patmos, sofreu lá, tendo que trabalhar numa mina de pedra. Foi lá que ele escreveu o livro de Apocalipse. Ficou 10 anos lá, o imperador romano morreu e ele voltou então para Éfeso, onde ele era bispo. Quando ele volta para Éfeso, o pessoal está dizendo assim: quem é Deus? Quem é Jesus? Jesus é um semideus, porque ele é filho de uma terrena com um deus, que nem Hércules, porque os gregos tinham isso, né, na mentalidade helenista grega. Ele é uma espécie de energia, ele é um homem bom. Aí São João diz: peraí, eu só saí 10 anos, e vocês já pararam de acreditar em Cristo, vocês não leram os evangelhos? O que diz São Lucas, São Mateus, São Marcos? Né? Então eu vou escrever um evangelho para vocês. E aí ele pega o conceito, todo mundo sabia o que era Logos. Então era o Logos. E o Logos se fez carne. São Jerônimo, quando traduziu para o latim, ele mudou a palavra Logos para verbo, que significa palavra. Mas professor, por que ele não usou ideia? Porque ideia você tem a qualquer momento. Qualquer um tem uma ideia. Eu tenho uma ideia. Mas não é dessa ideia que Platão estava falando. Era de algo superior. Como se fosse uma palavra. Né? O verbo, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. O que é a palavra? O que é o verbo? O verbo, a palavra, é a ordenação de fonemas. Então, é a ordenação dos sons que faz com que você entenda a verdade. Eu posso emitir sons desordenados. Emitir fonemas sem ordem. Você não entendeu. Então, quando você bota ordem na palavra, é o verbo. Você entende o conceito. Então, no princípio era o Logos, era o verbo. Então veja, como assim Deus não existe? Né? Platão
ali por volta de 300 anos antes de Cristo, já tinha entendido e acreditado na existência de um ser imaterial, eterno e absoluto, ou seja, Deus. Tenho certeza que se Platão tivesse vivido na época de São Paulo, eles seriam grandes amigos. Quem busca a verdade, não é? Busca Deus, ainda que não saiba, diz Edith Stein. É isso, a busca pela verdade sem negar a realidade, que é o que a ideologia faz. Isso estou aprendendo aqui com o professor Edmilson. Professor, não fosse o seu voo, que é daqui a pouco, a gente permaneceria aqui ainda horas e horas. Vamos marcar um retorno, porque, gente, quanto é bom, essa palavra bom ainda é pobre, mas é aquilo que a gente falava no início, esse gozo da alma que o conhecimento nos traz, aprender, descobrir a verdade, encontrar a verdade, nos traz alegria, sentido. Outro dia, professor, e com isso aqui a gente vai finalizando, eu vi um vídeo aí, esses vídeos de Instagram, alguém fazendo entrevista com jovens ali do ensino médio, pareciam ser de primeiro, segundo, terceiro ano, nem sei se hoje é mais a divisão assim, mas jovens de ensino médio. A pergunta era qual é a fórmula, a composição da água. E aqueles jovens não sabiam dizer. E eu achei que era não, isso aqui deve ter sido uma brincadeira, uma montagem, fizeram para fazer uma crítica. Isso aqui não deve ser... Não, isso aqui, assim, era inacreditável. Até que, uns dias atrás, eu vivi essa experiência com um jovem que fez todo o ensino escolar, não é? Até não ingressou na faculdade, mas fez todo o ensino escolar. E esse jovem não sabia fazer a leitura de 1/4. O que é 1/4? Eu parei assim, eu falei, não, para. Um jovem que cursou a escola, fez até o último ano, não sabe ler 1/4. E eu fui explicar, olha, um todo, você divide em quatro partes, 1/4, então é um fragmento, é uma fração disso aqui. Mas eu falei, gente, eu fiquei assustada. Eu fiquei muito assustada com aquilo ali. Né? Então, quis partilhar isso aqui com vocês, o que eu falava no Arsenal, né? Jovens, precisamos estudar, precisamos nos debruçar, e não é qualquer fonte, precisamos buscar boas fontes, né? Para que possamos beber da água viva e não cisterna rachada, né? Como nos traz a palavra. Então, mais uma vez, eu quero recomendar para vocês esse livro aqui. A gente falou de muita coisa aqui, professor, né? Inquisição, claro que por alto, porque o tempo não deixa a gente aprofundar, mas a questão da colonização, os jesuítas, falamos sobre Jesus é Deus. Foram muitos temas que a gente abordou, mas aqui o professor Edmilson é um livro volumoso. Ele traz em profundidade para vocês. E é um livro que pode ser encontrado na Amazon também, em outros lugares também, não é, professor? Sim, sim. Você consegue achar tranquilamente na Amazon, tá na minha livraria também, Edmilson Cruz. Livraria Edmilson Cruz. Você encontra o livro Deixe de Ser Enganado. Tem um outro pequenininho, né, menor ali, 100 páginas mais ou menos, chamado O Mínimo sobre Idade Média, para quem se interessa mais. Não, tá? Pode deixar. No meu Instagram, Edmilson Cruz, o pessoal encontra ali. E, gente, tem esse aqui também. Eu sei que tem papais, mamães aí que tem, não os adolescentes e jovens, mas ainda crianças em casa. E a gente, quanto mais cedo cuidar, melhor, não é, professor? Então, apresente esse aqui, professor, também para quem está em casa. Esse aqui, ele surgiu da intenção de mostrar para as crianças, desde cedo, boas histórias que mostram a verdade, né? Que mostram a beleza da virtude de homens e mulheres que existiram no tempo. E desde cedo já exerceram um amor a Deus, um amor à pátria. Então aqui são os tesouros da história, que os pais, é uma assinatura em que os pais recebem de maneira bimestral um livro com a história. Esse aqui é sobre os apóstolos, são a história de cada um dos apóstolos, exercícios para eles pintarem, atividades para desenvolver a memória deles, de crianças de 4 aos 10 anos. O próximo tema que já foi escrito é sobre o descobrimento. Depois nós vamos ter uma sobre os dinossauros, uma sobre os heróis do Brasil, sobre os santos heróis, como nós vamos contar a história, por exemplo, de um santo fantástico que as crianças não conhecem, que é São Columbano, um santo inglês que ele não andava de cavalo, ele andava em cima de um urso. E a história do monstro do Lago Ness é contada, aparece na história da humanidade pela primeira vez na geografia de São Columbano, porque havia aparecido um monstro que engoliu um jovem dentro do lago, e ele apareceu e disse: eu exijo, em nome de Cristo, que você
devolva o jovem. E o monstro aparece e devolve o jovem em vida. Então, é uma história que mostra a força, a beleza dos santos, que as crianças precisam conhecer. Então, no meu perfil do Instagram, Edmilson Cruz, ou também no perfil Tesouros da História Oficial, os pais podem ter esta assinatura, onde vão receber em casa, de maneira bimestral, esses livros e também aulas ao vivo comigo, direcionada para as crianças. Eu fui professor desde o 5º ano até o ensino médio, então de aulas para os filhos de vocês, onde eu vou contar a história dos apóstolos, a história do Império Romano para as crianças. Depois, o próximo tema é o descobrimento, vamos falar sobre a história de Portugal. Eu tenho uma filha de 6 e o José de 5, né? Perdão, a Celina já tem 7, fez agora dia 14. O José vai fazer 6 anos, então tenho experiência prática, vamos dizer assim, para educar as crianças, para ensiná-las. Então, os pais que desejam, aquele que daqui a pouco é um tio, quer dar um presente para o seu sobrinho ou um neto, apresentar boas histórias é fundamental para nós formarmos as crianças corretamente. Então, fica aí o convite, né, de seguir o perfil Tesouros da História e o meu perfil também, Edmilson Cruz. Pronto, gente. Então, segue lá para mais informações, ter acesso a esse conteúdo, grava aí Edmilson Cruz, já vai lá no Instagram, já segue, tira suas dúvidas também. Nossos filhos precisam ter acesso a esse material, precisam ter acesso à verdade, não é? Então, professor Edmilson, Deus lhe pague muito. Eu sei que não é fácil, não é? Com esposa, 5 filhos e todo esse apostolado, parar um instante e vir até aqui para estar com a juventude nesse arsenal. Mas fica a nossa gratidão e tenho certeza que o próprio Deus o recompensará. Deus lhe pague muito e as portas da casa estão abertas para outros, né, outros encontros também. Somos sempre, nos enriquecemos muito sempre com a sua presença aqui. Deus seja louvado. Eu que agradeço, irmã, novamente. É um presente de Deus, né? Ter estado aqui no Arsenal ontem foi uma nostalgia, porque eu devo muito ao grupo de jovens, né? Porque eu conheci minha esposa no grupo de jovens, meus melhores amigos, os padrinhos dos meus filhos, os meus afilhados, né? Assim, o jovem, ele precisa disso, ele precisa da comunidade, ele precisa ter essa união. Um jovem, a gente não pode cair nessa automatização da sociedade, cada um dentro da sua casa. Procure um grupo de jovens, ali vai surgir as futuras famílias. Então, essa missão com a juventude é um chamado pessoal mesmo. Pode contar sempre comigo, irmã, sempre mesmo. Louvado seja Deus. Vamos contar muito. Deus sabe o quanto nós precisamos. Gente, então fica o convite, Arsenal Jovem, toda terça-feira aqui, online e presencial aqui no Instituto Hesed em Fortaleza. Próxima terça, 5 de março, Juninho Cassimiro aqui com a gente. Então você que está aqui próximo, vem para cá presencialmente ou acompanha através do YouTube, aqui no nosso canal, Irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Hesed. E também siga a gente lá na página do Instagram, Arsenal Jovem. Ali a gente conversa, ali a gente interage, tá bom? E toda quinta tem podcast para vocês. Olha, compartilha essa live o máximo que você puder. Quanto conteúdo, quanta riqueza, nós não podemos deixar isso guardado. Precisamos dar a conhecer esta palavra, esta verdade, esta boa nova. Deus abençoe você, sua família, seus empreendimentos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.